We're living in a digital world, but only 0.3% of professionals know how to program, how to code. How can we keep going with only 0.3% doing the development work to create everything that the other 99.7% of professionals will need to use in their work? Recently, a group of companies has started to challenge this status quo. These companies are building what have become known as no-code solutions or no-code tools that allow non-technical people to create digital products. In this series of videos, we're going to talk to some of the people behind these companies. These are some of the movers and the shakers that are helping to push forward the no-code movement. Oi, pessoal. Eu sou Maurício Longo e esse do meu lado aqui é o Alexandre Strack. A gente está aqui hoje para conversar sobre a entrevista que a gente fez com o Emanuel Strassnov, que é cofundador da Bubble, né, e co-CEO da Bubble hoje em dia. A gente teve uma conversa muito interessante, onde a primeira pergunta que a gente fez foi a respeito de onde veio a ideia para a criação do produto Bubble. E o Manuel respondeu que a ideia, na realidade, foi do sócio dele, né, que foi o criador original deu o pontapé de partida, vamos dizer assim, na empresa, que foi cofundador de um outro negócio, junto com uma pessoa que entendia do negócio, e que, embora fosse um negócio que atendia bem o seu público, e as pessoas eram satisfeitas com o produto, estava focado num mercado muito pequeno o bastante para que não fosse rentável o bastante para sustentar o negócio. Pelo menos não o negócio na forma como ele tinha. Então, em função disso, o Joshua resolveu sair da empresa, e ao sair da empresa, como ele era a pessoa técnica que efetivamente programava, acabou que o negócio veio a acabar. O negócio não teve como se sustentar, porque o cara que teve a ideia não sabia fazer o desenvolvimento. E daí, do sentimento que ele teve de pesar com aquela situação, de que aquele software que devia existir e não podia existir, porque a pessoa que tinha o conceito não tinha conhecimento técnico para fazer a coisa acontecer, que veio a ideia de criar uma forma diferente, né, que permitisse pessoas, sem o background técnico, criar negócios, né, Alexandre? Cara, foi muito legal essa história logo de cara, né? Começando a conversa com o Emanuel e trazer essa história, porque eu diria que ela é a realidade de muitos dos empreendedores na área digital que têm ideias e que não têm as habilidades técnicas para poder construir o seu produto. Isso é o que a gente mais vê quando você vai em evento, em aceleradora, conversa com um empreendedor, mentora empreendedor. Muitos literalmente têm uma boa ideia, foram atrás de entender o mercado, talvez tenham caído, alguns caem no mesmo problema que o atual sócio e cofundador da Bubble também teve, ou seja, entrar num negócio que o negócio existe, tem clientes, os clientes são satisfeitos com o produto, mas não é um business, né? Não é suficiente para manter um negócio, é uma ferramenta que sim tem uma demanda, tem uma necessidade, mas aquela demanda em si não é suficiente para suportar um negócio. Então, eu achei muito interessante o fato dele, a partir do sofrimento que ele causou sair daquele negócio, ele perceber que como existem pessoas naquela situação. E aí, ou seja, partir então para a criação de um produto que permitisse qualquer pessoa que tivesse uma ideia conseguir realizar a criação do seu produto digital de tal forma que não ficasse dependente do indivíduo técnico e que, mesmo que tivesse alguém que saiba usar mais, digamos, aquela ferramenta, você não está órfão, abandonado, sem poder contar com a continuidade do seu negócio, do seu produto. Então, eu achei muito interessante, já de cara, já na largada, o que move, né, o espírito por trás,
o propósito por trás da Bubble é um propósito forte de alguém que se preocupa com aquilo que a gente vem falando bastante, que é dar poder para as pessoas poderem criar os seus produtos e saírem da dependência do sufoco de necessitarem de alguém com conhecimento técnico que seja a única pessoa capaz de produzir uma solução digital. Né? E interessante que ele comentou aqui, mesmo agora, 8 anos e meio depois, o propósito deles continua firme como a mesma coisa, de dar esse poder às pessoas. Exatamente. Na sequência, você perguntou para o Emanuel como foi que ele se envolveu no projeto, né? E eu achei também muito curiosa a resposta dele, que praticamente é uma coincidência de momento, né? E uma decisão muito rápida, porque ele estava em Harvard, na Harvard Business School, e o Joshua tinha estudado em Harvard. E aí ele falou com uns amigos que estavam estudando com o Emanuel naquele momento e foram apresentados através desses amigos, vamos dizer assim. E na largada, o Emanuel já fechou ali a parceria com o Joshua, porque ele tinha uma proposta de emprego que ele teve que recusar, né, para poder começar esse negócio. Mais uma história interessante, né? Ou seja, amigos de Harvard, a gente já viu isso no cinema há pouco tempo, com uma galera que fundou um negócio gigantesco, uma tal rede social, né, que também era uma galera que saiu do dormitório de Harvard, mas enfim. Mais uma história de uma empresa que nasce em Harvard de alguma forma, e isso não é raro, né? Mas, enfim, eu acho que o mais curioso não é o fato de nascer em Harvard, porque, como eu já citei, tem muitas aí que nasceram em Harvard, mas o mais curioso é ele conhecer o co-founder e num café, ou seja, num único café, numa única conversa, ele se juntar à ideia e encarar esse desafio, mesmo tendo uma outra proposta de trabalho que ele já estava prestes a aceitar. Né? Então, ele mesmo diz que foi uma decisão muito rápida, curiosa, mas e que tem se mostrado acertada, porque 8 anos depois eles continuam aí firme e forte fazendo a ferramenta crescer e a ideia prosperar. Então, de novo, é uma história muito interessante. É um detalhezinho que você não falou, é como que ele respondeu isso, ou seja, o fundador técnico, né, o Joshua, ele percebeu que o projeto era muito grande para ele ficar sozinho tentando fazer o negócio acontecer, e ele anuncia a busca por um co-founder que não fosse técnico para ajudar na criação, no desenvolvimento, no crescimento do negócio, e eis que amigos em comum de Harvard fazem essa apresentação e esse café, que ele não diz a marca, mas eu quase que tenho um na minha cabeça, aonde eles devem estar tomando café ali e resolvem encarar essa jornada. Muito interessante. Na sequência, a gente teve uma outra interação interessante, curiosa, onde eu descrevi o Bubble como sendo o avô das ferramentas no-code, né? E depois emendei para ser tipo o irmão mais velho, porque a diferença de idade não era tão grande e tal, e aí o Alexandre discordou, né? O Alexandre considerou que eles são o padrinho, né? O padrinho no sentido do nome, né, em inglês, que é The Godfather. O poderoso chefão. O poderoso chefão, exatamente. Eu acho, literalmente, que, sem sombra de dúvida, como ele mesmo colocou na resposta, eles estão há tanto tempo fazendo isso, né? 8 anos, que para esse mercado é uma jornada longa, e eles tomaram uma decisão muito clara desde o início, né, de criar uma ferramenta aberta o suficiente para que você possa criar qualquer tipo de solução. Isso traz um custo, né, ou seja, um custo de aprendizagem que não é tão rápido quanto você consegue nas outras ferramentas, né? Ele descreve exatamente dessa forma, mas, ao mesmo tempo, te dá liberdade de poder criar aquilo que você quiser. E, realmente, ele até cita uma coisa que é um ponto que quem está acostumado com código
com programação, que é a existência de um debugger, obviamente, qualquer programador precisa de um debugger. Agora, quando você vai para um negócio sem programação, você não espera encontrar um debugger. Mas como a ferramenta dele é tão aberta e permite criar produtos com vários níveis de complexidade, eles entenderam que precisavam colocar um debugger ali. Então, e realmente, eu acho que o grande diferencial que o Bubble tem é o fato de que ele literalmente é uma ferramenta com uma curva de aprendizagem maior, mas depois ela te dá essa grande possibilidade de criação, que é o caminho da onde ele veio. E aí ele continua dizendo que, obviamente, ele tem um viés óbvio, que ele acha que essa é a melhor abordagem a ser seguida. E que eles, obviamente, não vão abrir mão dessa abordagem, porque os usuários deles não entenderiam. Né? Então, ele faz essa comparação de ser uma ferramenta grande do ponto de vista de que você pode criar vários tipos de soluções no lugar da abordagem que outras dão de pegar nichos menores, mais centrados, mas que te permitem criar mais rapidamente, ao mesmo tempo que te geram um limite. Né? Você fica restrito àquele tipo de solução. Enfim, é uma abordagem. Né? Cada um sabe e escolhe, digamos, o caminho que quer. Acho um caminho bastante interessante e eles vêm sendo bem-sucedidos. Ele, inclusive, fala que a empresa ficou, digamos, sendo mantida com o capital próprio dos sócios até 7 anos de existência e dando lucro, um lucro pequeno, mas dando lucro, que agora eles entendem que o movimento está muito forte, eles são bem reconhecidos, então tem uma grande oportunidade, eles precisam atacar essa oportunidade mais rapidamente. Então, olhando para o futuro, ele não pretende sair dessa abordagem e ele entende que essa abordagem é uma abordagem vencedora. E ele comenta, né, que outras ferramentas seguem abordagem diferente e que são bem-sucedidas naquela parte que fazem, né, como deu até o exemplo do Webflow. E dentro daquela troca inicial que foi bem-humorada também, ele aproveitou para dizer que mostrar um pouco de modéstia, dizer que ele não ia se chamar de poderoso chefão, mas ele deixava a gente fazer isso por ele. Isso foi muito engraçado, né? E obviamente que ele não gostava nada da ideia de ser o avô, porque ele é muito, muito jovem. Isso. Como ele disse, ele ainda tem o cabelo dele. Foi muito legal. A próxima pergunta foi do Alexandre perguntando do nome, né? Por que uma empresa que faz uma ferramenta no code chama-se, afinal de contas, Bubble? E o Emanuel começou dizendo, bem, a gente tinha tomado algumas cervejas, né? Né, sabe como é, né? E, de fato, tinham tomado umas cervejas, mas, independente disso, eles estavam buscando alguma coisa que tivesse fosse, ao mesmo tempo, uma coisa genérica, né? Vamos dizer assim, aberta, a interpretação, né? E que tivesse uma sensação... Eu não sei se a expressão seria de leveza, uma coisa assim, mas esse é mais ou menos o sentido da coisa, né? Então, o Bubble tem essa intenção de ser uma coisa que permite você construir aplicações, e ele entende que isso que eles querem fazer, que eles estão tentando fazer nesse tempo e conseguindo, é uma coisa muito, muito mais importante do que a descrição de uma ferramenta, vamos dizer assim, no code implica, né? Se você tornar acessível a capacidade de criar aplicações, de criar software em geral, vai tornar você uma empresa muito importante, uma empresa muito relevante, como a Microsoft, como ele falou. Né? Claro que ele mesmo fala que ele tem um certo viés nessa história, né? Mas é uma perspectiva que faz bastante sentido, né, Alexandre? Cara, eu não consigo, quando eu ouço essa resposta dele, eu não consigo deixar de lembrar da música do Raul Seixas, que
no meio da minha lucidez, tem a maluquez, ou seja, no fim das contas é o que ele disse, ele começa de um negócio onde eles estavam tomando cerveja para poder discutir um nome, que já é uma coisa perigosa, porque, digamos, a criatividade pode te levar para lados inesperados, mas, enfim, eu acho que dali, ou seja, de uma coisa mais leve, como uma conversa num bar tomando cerveja, você vai para um racional forte que ele trouxe em seguida, né? Ou seja, o fato de não querer chamar a ferramenta por alguma coisa que fosse application builder, né? Ou seja, criação de aplicativos, né? Ferramenta para criação de aplicativos, que ele entende que é algo que aí vem um ponto central que mostra claramente uma grande lucidez em relação ao negócio, né? Desde o início da empresa perceberam que a demanda por criação de produtos digitais era grande e nunca mais deixaria de ser pequena, pelo menos por uma quantidade de décadas por vir, né? E que então, se ele conseguisse, a partir dali, resolver o problema, facilitando, né, a criação dos produtos digitais, não só sendo fácil, mas sendo rápido, que isso tornaria um negócio muito relevante, porque esse é um dos grandes desafios do mundo da tecnologia atualmente, ou seja, descomplicar o quão complicado ficou escrever software e produtos digitais. Então, quem conseguir resolver esse problema bem vai se tornar muito grande. E aí, ou seja, a ligação disso com o nome é justamente essa busca por essa facilidade, por alguma coisa que você possa lidar com ela facilmente, que você não tenha que se envolver com algo complexo, né? Que seja meio que divertido, que ele fala até, inclusive. Então, assim, isso, eu achei essa resposta, muito legal essa conversa com o Emanuel, porque ela tem uma informalidade, realmente de uma conversa legal, bacana, e ao mesmo tempo ela tem muita riqueza, né, de pontos muito bem abordados e muito bem elaborados, assim. É muito interessante ver como que os fundadores têm um propósito e uma substância forte por trás da companhia. Em relação a quem são os usuários que eles estão enxergando hoje, chegando no Bubble, se eram mais empreendedores, startups ou mais o público corporativo, o Emanuel foi muito claro de que é quase que 100% de empreendedores e startups, né? E que existem algumas grandes empresas que fazem uso do produto deles, mas que fazem uso dos mesmos planos que qualquer outra empresa, qualquer startup faz, que geralmente é um departamento ou outra companhia que usa, às vezes até sem o conhecimento da área de TI da empresa, né? Mas não é uma coisa assim que eles estejam focando de ter um atendimento especializado ou uma coisa assim. Essas empresas fazem uso do mesmo pacote de serviço que qualquer outra startup faria, né? E que em algum momento eles provavelmente vão dar algum foco para esse mercado, mas que não é o foco deles no momento, né, Jean? Exatamente, isso foi muito claro e direto, né? Ou seja, eles literalmente pensam numa ferramenta para o grande público, né? O público que quer criar produtos digitais, eles não estão focando em ganhar dinheiro rápido fazendo grandes contratos com empresas grandes. Ele, inclusive, fala desse jeito que eu acabei de dizer. Ele falou, se a gente quisesse ganhar dinheiro muito rapidamente, a gente ia focar em contratos de milhões com grandes empresas, e esse seria um caminho muito interessante para ganhar dinheiro muito rapidamente, mas talvez a ferramenta não tivesse a liberdade e a possibilidade de crescer do jeito que eles querem. Então, eles entendem que, obviamente, para poder chegar num ponto onde todo mundo usa a ferramenta de uma forma livre dentro das empresas e fora delas, como uma ferramenta de uso comum que, digamos assim, empodera as pessoas a criar e fazer aquilo que elas querem, eles precisam de milhões de usuários, muitos milhões. E que então estão trabalhando nisso, né? Ou seja, justamente no fato de treinar pessoas, e agora estão levando treinamentos para dentro das universidades para formar pessoas que conseguem criar os seus produtos digitais usando
o Bubble como a ferramenta, porque eles entendem que dessa forma você não só tem aquela habilidade para a sua vida pessoal, mas você vai começar a querer ter aquela habilidade também dentro do seu ambiente profissional, seja porque você for numa startup, seja porque você for trabalhar numa empresa muito grande. E que então eles entendem que esse é o caminho pelo qual eles pretendem penetrar no grande mercado, através das pessoas que vão já ter a habilidade e vão naturalmente, digamos assim, passar a ter essa exigência, porque hoje, quando você vai fazer uma apresentação, você já ganha a habilidade de fazer a apresentação. Quando você chega na empresa, você espera ter um software de apresentação. Qual é que você vai encontrar lá, não faz a diferença, mas você espera encontrar alguma coisa lá. Então, eles estão indo mais ou menos por essa mesma pegada. O que eu, literalmente, acredito que é uma estratégia muito adequada, inclusive é uma das coisas que nós fazemos, né, quando começamos a Multi-Exponencial e depois o BinoCoder. Nosso foco é nos indivíduos, né, nas pessoas, e não nos cargos que elas têm, nas posições que elas têm, nas grandes corporações. A gente literalmente acredita que transformando indivíduos e dando habilidade para os indivíduos, isso vai e chega e toma a dimensão que tem que tomar. E ele claramente falou que essa é a estratégia que eles estão seguindo. Uma estratégia que deu muito certo para a Microsoft, afinal de contas, quando você falou que você espera encontrar um software de apresentação lá, você espera encontrar lá um PowerPoint. Aí, nesse ponto, eu comentei que essa abordagem de focar mais nas pessoas faz uma grande diferença em como se cresce a comunidade de usuários, né? A base de usuários do produto. Porque você tem bons produtos na área de low-code, por exemplo, e dei o exemplo da OutSystems, que tem uma dificuldade maior, vamos dizer assim, de ser usado para a criação de novos produtos, porque, por ser uma ferramenta focada no mercado corporativo, ele tem um custo de entrada muito grande, né? Muito alto, na verdade. Né? E se você começa pagando alguma coisa em torno de $40 mil por ano para você poder usar a ferramenta. Então, isso é proibitivo para muitos negócios, a maioria deles, na realidade, e acaba sendo uma coisa que muda a forma de você crescer a comunidade, porque você não tem tantas pessoas que estão empenhadas em usar aquilo e aprender aquilo para desenvolver o seu negócio. Né? Então, tem uma mudança da dinâmica aí entre a empresa e a comunidade. Achei bem interessante ele falar que eles têm 30 mil usuários, em média, 30 mil usuários ativos ao longo do mês, usando o editor, né, simultaneamente. Né? É bastante gente. E que eles não são abordados por essas pessoas o tempo todo para ficar pedindo algum tipo de ajuda e tal. Né? Então, que isso gera para ele, que eles têm essa preocupação da ferramenta, apesar das perguntas que a gente já tinha feito antes sobre como criar as interfaces e tal, ou seja, a usabilidade do produto ela é simples, do ponto de vista que você não tem grandes segredos ali, você consegue usar a ferramenta a partir do uso dos tutoriais e tal, e como ele bem disse, estão investindo em treinar pessoas nas universidades, levar o conhecimento, expandir mais o conhecimento. Então, eu achei isso bem marcante, né, do ponto de vista que ele entende que a ferramenta em si ela tem uma forma de ser usada, isso faz com que as pessoas comecem usando ela de uma forma gratuita, vão pegando mais gosto pelo que conseguem fazer, então vão migrando para os planos pagos, e isso vai fazendo com que exista um ciclo, né, de vida do usuário dentro da ferramenta e que é muito mais acessível e que, obviamente, eles não precisam ter grandes custos com uma área de suporte, uma área de treinamento hipercomplexa, sem a qual você não consegue nem sequer iniciar no uso da ferramenta. Então, essa visão também de você ter um treinamento
mais facilitado e uma forma de apresentar, de trabalhar, que não requer uma estrutura de suporte pesada, obviamente, é uma coisa muito inteligente para você poder trabalhar com a estrutura de preços que eles têm, dado o volume que eles estão atingindo. E um ponto que ele colocou, eu acho que é muito relevante, é que a abordagem deles tende a tornar mais fácil que eles possam vir a atender esse público corporativo mais à frente do que a abordagem de um player que nasce corporativo facilite a entrada dele no mercado dos indivíduos, porque são coisas muito diferentes, modelos muito diferentes, né? Mas que, para quem está indo, vamos dizer assim, do mercado do pequeno para o grande, é um movimento mais natural do que vir do grande para o pequeno. Aí, nesse ponto, eu comentei com o Manuel aquilo que eu falei ainda agora aqui sobre ser a estratégia que a Microsoft usou, né? Tá muito ligado, muito próximo a essa estratégia que a Microsoft usou, de garantir que a maior quantidade possível de pessoas soubesse usar, pelo menos a nível básico, os seus produtos, porque aí, através dessas pessoas, você acaba penetrando nas empresas, e aí fiz até o jogo de palavras aí com o nome da empresa, para fazer meio que uma piada aí sobre como você passava para o próximo nível, né, igual as bolhas subindo, né, não sei como dizer. Por essa disseminação de conhecimento a respeito da ferramenta. Né? Ele diz que está totalmente... aqui. É por aí, né? Ele diz que está totalmente alinhado e novamente expressou a admiração que tem pela Microsoft, né? Ele considera uma das empresas que causou uma das maiores transformações da história e ele tem uma admiração e ele tem, obviamente, um desejo, digamos assim, de que ele consiga construir uma empresa tão transformadora e tão que cause tanto impacto na vida das pessoas como a Microsoft causou. É um belo desafio, eu diria. Pelo que o Manuel descreveu, eles estão tomando uma abordagem bem estruturada em direção à questão de educação, para aumentar o conhecimento a respeito da ferramenta, com uma estratégia de bootcamps em universidades. E ele falou que, de fato, eles estão trabalhando, eles lançaram recentemente, há alguns meses, a Bowl Academy, que já tem 3 cursos criados, e eles estão trabalhando em melhorar a documentação escrita e considerando a hipótese de criar uma documentação open source para quem quiser ensinar Bubble sem ter dependência deles, né? Isso é uma estratégia bem interessante, mas hoje ele está preocupado de, se eles forem fazer isso, conseguir garantir que estão entregando um material de qualidade e que, ao mesmo tempo, os guidelines e requisitos para você poder usar aquilo estão bons, porque a pior coisa que pode acontecer é alguém pegar os slides deles e não prestar um bom serviço, né, para o seu aluno. Cara, esse de novo, é um grande desafio, né? Porque, obviamente, que quando você está criando alguma coisa nessa linha de criar a parte educacional, não tem nada de novo, né? Quase todas as grandes empresas de tecnologia, de uma certa forma, fazem isso, e quando elas não fazem diretamente, elas terceirizam, onde elas alocam pessoas para fazer a criação e depois usam uma estrutura maior para distribuir e treinar grandes volumes. A gente que tá nesse mercado de tecnologia já viu isso acontecer dos mais diversos tipos de tecnologia, então até aí nenhuma novidade. É uma estratégia interessante e, obviamente, importantíssima para quem quer ser uma ferramenta padrão, né? Ou seja, que todo mundo sabe usar. Você vai precisar de escala para treinar, e isso é difícil, mesmo podendo usar ensino à distância e treinamento digital, que é o caso que ele está falando. Mas aí a questão, acho que do open source vai mais, de fazer um open source do treinamento, ainda vai mais distante. Eu acho que é uma iniciativa bem
que tem que tomar um cuidado muito grande para ela não descolar o indivíduo que faz o uso do material do treinamento, como ele mesmo citou, com o avanço do que eles, enquanto empresa, estão fazendo, para que você não tenha um momento onde você está treinando alguém numa coisa que, quando ele vem para dentro do ambiente, não é aquilo, né? Tá descasada, né? Mas, enfim, eu acho que o importante aqui é o que ele disse e do ponto de vista de estratégia, e sim, concordo que eu acho que é uma grande estratégia você poder estar pensando em treinamento, poder escalar treinamento a partir daquilo que eles entregam para que outros possam usar em grande volume. Bem, então eu fiz aquela pergunta que talvez muitas pessoas gostariam de fazer, né? Me convença, né? Me diga por que eu deveria usar Bubble e não outras ferramentas que já existem aí no mercado e que são ferramentas no-code, ou, melhor do que isso, por que eu vou usar Bubble se eu posso criar software de uma maneira tradicional, escrevendo código? E a resposta dele foi, obviamente, muito boa, e eu acho que ele já respondeu essa pergunta várias vezes, ele estava muito bem preparado para responder essa pergunta. A resposta dele foi que o Bubble é a única ferramenta flexível o suficiente para você construir qualquer coisa que você queira, sem ter que, sem passar pelas complexidades de escrever código, que são as dificuldades tradicionais. Mas mesmo assim, se você encontrar alguma limitação que o Bubble não resolve, você pode escrever código no Bubble para estender o Bubble para aquilo que você precisa. Então, ele diz que você consegue fazer o Twitter no Bubble, replicar, fazer um clone do Twitter no Bubble, você pode fazer um clone do Airbnb no Bubble, e você não consegue fazer essas outras ferramentas, esses exemplos, né, Twitter, Airbnb, usando outras ferramentas com nível de flexibilidade que você consegue fazer usando o Bubble. E ele vai além. Se você quiser comparar isso com o custo de ter uma equipe de engenheiros de software criando software para você, muito provavelmente eles são pelo menos umas 50 vezes mais barato e pelo menos 10 vezes mais rápido do que uma equipe de desenvolvedores criando um produto digital. Eu achei uma excelente resposta, não sei o que você pensa, Maurício, agora você pode me dizer, mas isso tem ali uma pontinha de, obviamente, ele precisa falar isso, não dá para você construir qualquer coisa no Bubble, né? Se eu quiser construir o Bubble com Bubble, eu acho que não consigo. Não, eu diria a você que, independente de qualquer coisa, você pode construir algo que se assemelha muito a qualquer outra coisa que você queira usar como exemplo, o Twitter, inclusive. Uhum. Mas, obviamente, não vai escalar para a escala que o Twitter vai, né? Mas eu entendo, ao mesmo tempo, que a intenção deles é que algum dia isso aconteça, né? Que isso, de fato, seja assim, que você possa criar, pelo aquilo que ele falou antes, nas respostas que ele deu antes, né? Que você possa, de fato, criar qualquer coisa e ficar com aquela coisa funcionando e não usar ela como uma demonstração só ou uma prova de conceito, né? Eu acabei complementando até a resposta que ele deu, puxando um ponto que ele não tinha mencionado, mas que é muito relevante, né? Que o Bubble, dentro desse espaço de ferramentas no-code, ele é uma das poucas, se não for a única empresa que já apresenta para você um caminho pré-traçado de crescimento. Ela já tem oferta de serviço para o caso de você criar um negócio que é muito bem sucedido e você precisar, vamos dizer assim, de uma infraestrutura maior dedicada para você. É o que ele respondeu, que de fato ele já tem essa oferta montada e você pode hoje, se você criar um negócio que é bem sucedido, você pode ter para você
uma área isolada, totalmente separada do resto, e se você realmente crescer, eles podem usar os mesmos serviços da AWS que eles usam para rodar o cluster principal deles, com mais de 600 mil aplicações hoje, para atender as suas aplicações, ou seja, você tem bastante espaço para crescer dentro da plataforma do Bubble antes que isso seja um problema. Eu até brinquei que muitos anos atrás eu conversei com um camarada tal que era uma empresa para a área de saúde, né? E a gente estava discutindo os limites do tamanho de quantidade de registro que podia ter num banco de dados. E ele estava me falando que esse é o problema que ele realmente queria ter, que ele ia adorar o problema, ele ia estar rolando no chão de tanto rir quando eu dissesse para ele que ia faltar espaço para poder criar mais dados nas bases de dados dele, porque realmente ele tinha uma empresa muito bem sucedida, né? Que o Emanuel falou, de fato, esse não é um problema que chega para você do dia para a noite, né? Inclusive ele citou o exemplo do Facebook com o crescimento, quantidade de usuários e tal. Eu acho esse diferencial que o Bubble tem, são poucas as outras ferramentas que tem, bem poucas mesmo, e realmente é um ponto de tomada de decisão para quem entende mais de criação de produto digital e do que pode acontecer com velocidade de crescimento e escala, é muito significativo, né? Então, para nós, eu e você, Maurício, isso é uma coisa muito relevante, você saber que você pode contar com a possibilidade de ter o seu próprio ambiente para rodar o seu aplicativo de uma forma totalmente isolada e dali você poder crescer. E também eu acho que é muito reconfortante você ouvir do próprio fundador que, se você chegar em alguns limites, que isso que possa trazer grande dificuldade para você naquilo que você criou no Bubble, eles estão dispostos a ver como é que podem resolver esse problema para que a coisa seja resolvida para todo mundo, né? Ele, inclusive, disse, essa é a beleza do modelo, né? A beleza do modelo é que quando eu consigo encontrar uma solução para e essa solução ela é extensível, né? Eu resolvo para esse e muito provavelmente para vários outros que também podem ter esse problema ou que terão em algum momento. Então, de novo, eu acho essa é um grande diferencial que o Bubble tem, o fato de você poder escolher infraestruturas. Normalmente, as ferramentas no-code, elas não trazem, elas abstraem essa característica da infraestrutura, que é muito bom para você criar rapidamente e até um determinado patamar de uso do seu aplicativo. Dali para cima, isso pode se transformar num problema e o Bubble tem a solução já pensada como oferta, inclusive. Bom, então eu perguntei para o Emanuel, né, para fechar, digamos, a nossa conversa, qual era o grande sonho, né? Qual era o grande motivador por trás da iniciativa do Bubble? Se era dominar o cenário do ponto de vista que, quando você pensa em criar software, pensa em criar um produto, você pensa em Bubble como sendo a solução. E ele se saiu muito bem, novamente, dizendo que ele não usa na vida dele a palavra dominação. Ele não gosta dessa palavra, ele acha a palavra carregada de um sentido negativo. Então, mas que ele falou que, obviamente, ele entende que existe um problema que precisa realmente ser resolvido, que é o problema de facilitar a criação de software, porque hoje existe um conjunto muito limitado de pessoas que conseguem criar software, criar produtos digitais, e que é extremamente perigoso você ficar na mão de só esse conjunto de pessoas que tem essa habilidade para criar os produtos digitais. E que alguém vai ter que resolver esse problema. Ele gostaria muito de que seja ele, porque assim ele não jogou a vida dele fora, ele usa exatamente essa expressão, mas que, se não for ele, alguém vai ter que resolver esse problema, e ele acha que eles estão num bom caminho. Esse problema não vai ser resolvido agora, nos próximos 1 ou 2 anos, mas que muito provavelmente nos anos por vir, claramente a questão da criação de software vai ser uma coisa que qualquer pessoa poderá fazer de uma forma tão simplificada como eles
tem tentado colocar dentro do Bubble. E que, olhando por essa perspectiva, eles se colocam como uma empresa que empodera pessoas e não como uma empresa que se estabelece por dominância. Então, como ele falou, né, ele vê eles como uma empresa empoderadora ao invés de uma empresa dominadora. Exatamente. Isso foi uma excelente conversa e nós somos gratos ao Emanuel por ter tomado o tempo dele para vir compartilhar essa visão do que a Bubble está fazendo, de como eles chegaram até onde eles estão hoje e para que lado eles estão indo, para compartilhar conosco e compartilhar com todos aqueles que nos assistem, tanto do vídeo original em inglês, como nesses vídeos de comentário que a gente está publicando também. Hoje... Diga. Deixa eu só completar o que você acabou de dizer. Eu acho que essa série ela é uma série muito feliz, né? E a gente literalmente tem conseguido capturar, né, a essência que está por trás dos criadores das ferramentas, né? Esse é o terceiro episódio que a gente lançou, e todas as conversas são muito marcantes. É claro que, usando as próprias palavras do Emanuel, tem um viés, porque eu estou fazendo a série junto com o Maurício. Então, de certa forma, é óbvio que eu estou achando bom, mas se você quer entender mais desse ambiente, entender o que está acontecendo, por que as pessoas estão criando as ferramentas, é literalmente muito enriquecedor. São conversas muito interessantes com pessoas que talvez muitos não terão a possibilidade de conversar. Então, a gente está trazendo um conteúdo que é literalmente ímpar, né? Que é entender a motivação por trás das pessoas. E dos 3 que nós falamos até agora, são 3 grandes histórias inspiradoras de pessoas que estão colocando muito esforço naquilo que estão fazendo e têm uma visão de longo prazo incrível, realmente, de resolver, de contribuir com a história da humanidade, facilitando a criação de software, que, como o próprio Emanuel disse na última resposta, gostando ou não, o futuro e as empresas passam por tecnologia e você vai ter que saber lidar com isso como uma habilidade. Então, ou seja, acho que é muito legal o conteúdo e essas entrevistas, e essa com o Emanuel foi excepcional também. E agora, para minha vez de complementar aí o que você falou, hoje nós liberamos também, no dia que a gente está gravando esse vídeo, a gente liberou também a 4ª entrevista já, com o David Siegel, da Glide, que também foi uma conversa muito bacana e vai ser o próximo episódio desta série de comentários. E a gente, então, se vê nesse programa. Valeu, pessoal.